Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta, esclarecendo mais dúvidas de língua portuguesa, ainda tocando em alguns pontos que são muito importantes, algumas expressões, termos, palavras que mudaram segundo o acordo ortográfico da língua portuguesa. Algumas expressões, algumas palavras compostas mudaram, perderam o hífen. É exatamente este o caso da expressão pôr do sol. Esta expressão, antes do acordo ortográfico, dispunha de hífen, dois hífens, que dividiam as palavras, que separavam os termos pôr do sol. Nós tínhamos aí pôr, hífen, do, que é um elemento de ligação, e sol, e os dois hífens separando esta palavra composta. Após o acordo, a expressão pôr do sol perdeu o hífen. Não tem hífen. Permanece o acento do verbo pôr, porque é um verbo substantivado, ou seja, que assume a função de substantivo, e é diferente da preposição por, que não tem acento. O acento foi mantido também para mostrar essa diferença, para diferenciar entre o verbo pôr, que assume a função de substantivo, neste caso, e a preposição por, que não tem acento. Então, ou seja, a mudança que aconteceu foi exatamente essa, a expressão pôr do sol, que significa o quê? Se refere ao ato de o sol se pôr no horizonte. Essa expressão, esse termo, significa exatamente isso. O ato de o pôr do sol se pôr no horizonte se refere a esse ato. Então, diante disso, houve essa mudança e a expressão perdeu o hífen. Quanto ao hífen, ele foi exatamente abolido. E por que foi abolido? Porque diz a regra, após a implementação do acordo, que quando houver um elemento de ligação, que neste caso é o do, pôr do sol. Esse do é o elemento de ligação. Quando houver esse elemento de ligação em uma palavra composta, então a palavra perde o hífen. E foi exatamente o que a regra estabeleceu. Então, várias outras expressões também perderam o hífen. Sala de jantar. Antes do acordo, a expressão sala de jantar era escrita com hífen. Agora não tem mais hífen. Outra expressão, dia a dia, era escrita com hífen para indicar o que? O cotidiano, a rotina. Também tinha um hífen, agora não tem mais. Outra expressão, fim de semana, havia o hífen antes do acordo ortográfico. E após o acordo, perdeu o hífen. E também a expressão pôr do sol, que entrou nessa mesma situação, nessa mesma linha, e perdeu o hífen. Exemplo, durante o pôr do sol, vírgula, o céu ficou avermelhado. O pôr do sol tem que ser uma palavra composta com três itens separados, com três elementos separados. O pôr, que é o verbo substantivado, mais o elemento de ligação do e mais a palavra sol. Por exemplo, o pôr do sol é belíssimo, continua sem hífen. Neste exemplo, também não utilizamos o hífen. Pedro gosta de pintar o pôr do sol em suas telas. Pedro gosta de pintar o pôr do sol em suas telas. A expressão pôr do sol também permanece sem hífen. É bom lembrar, só algumas expressões permaneceram com hífen, apenas aquelas expressões que se referem à fauna ou à flora. Aí, neste caso, expressões que tenham ou que façam referência a elementos da fauna ou da flora, esses permanecem com os hífens. Mas afora estes casos, nenhum outro caso também se registra após o novo acordo ortográfico. Portanto, este é o nosso conteúdo de hoje, é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado deste conteúdo.
continue acessando o canal O Português do Aurélio, deixem os seus likes, os seus joinhas, também inscrevam-se no canal, vamos fazer a inscrição do canal e ativem o sininho para receber outras notificações. É uma boa forma de acompanhar aqui o andamento do nosso canal. Eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.